tem uma coisa que me incomoda entre as pessoas que falam sobre K-pop, cultura pop coreana, é essa falta de senso crítico ou então até o medo dele, porque falar de uma forma crítica sobre cultura K-pop, principalmente dos idols e de cantores, de quem faz essa indústria acontecer, gera um certo risco aí de comentários ácidos, de cancelamento, de uma comunidade tóxica que de fato existe. E por isso, no Conversando com Desconhecidos de hoje, a nossa convidada, ela é autora de um livro que vai provar pra gente que sim, é possível falar de K-pop de uma forma crítica, convidando aí vários autores do passado, pessoas que realmente entendem de sociedade, estudiosos, e ela vai provar que sim, podemos falar de uma forma construtiva e podemos falar de uma forma embasada, sem envolver aí preconceitos e opiniões sem fundamento nenhum. Esse é o Conversando com Desconhecidos de hoje. Então senta aí na cadeira, deita na sua cama, se prepara, fica aí bem relaxado, porque a conversa de hoje tá longa, mas ela tá interessantíssima. Vem pra cá, Dunia! Olá, Dunia! Seja bem-vinda aqui ao canal. Como é que você tá? Oi, tô bem. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Dúnia, e para quem me conhece, não muda muita coisa, não. Oiê. Me conta um pouco quem é você nessa história, nesse mundo de meu Deus, e como é que fala teu nome? Dunia Shabib Shabib Rani. Da onde que Rani. vem esse nome, mulher? Então, eu sou natural de Corumbá, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade na fronteira do Brasil com a Bolívia. A geração da minha mãe é boliviana e a dos meus avós maternos. Meu avô é libanês, minha avó boliviana de ascendência libanesa. E você nasceu no Brasil? Então, nasci no Brasil. É Nossa, uma coisa latina, pantaneira, árabe, é Nossa, que isso. mistura louca, né? Aí eu tenho 26 anos, eu fiz agora. Eu sou cientista política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou... eu sempre reclamo das pessoas errando minha faculdade, errei minha própria faculdade. Olha aí, ó. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E agora eu estou concluindo a licenciatura em Filosofia pela Federal de São Paulo. A UFRJ, né? A Unirio. Unirio. Ah, é aquela que ninguém sabe que é pública, mas é Que é pública. federal. Que é pública, que é federal. Exatamente. Entendi. Então, pronto, cometemos essa gafe. E é isso. E como é que começou o teu envolvimento nessa cultura asiática? Você começou estudando japonês? Como é que você foi parar no K-pop? Dá um resumo aí pra gente. Bom, como toda criança nascida e criada nos anos 2000, nascida nos anos 2000, criada... Hoje eu estou Você me sabe que ano você confundindo. nasceu, meu bem? Nascida nos anos 90 e criada nos anos 2000, eu tive muita influência de desenho japonês. Meus primos colecionavam mangás do Cavaleiro do Zodíaco, de Dragon Ball. Então, a abertura de anime foi uma coisa que sempre me marcou muito. Eu sou apaixonada por música, eu toco mais ou menos alguns instrumentos, estou aprendendo a cantar, assim, música é minha vida. E aí, um dia, eu sempre gostei muito de rock, e eu não sei se você viu que tem uns memes agora de uma cadeira, assim, larguei o rock, agora eu sou do K-pop. Foi mais ou menos minha vida na adolescência. Porque eu ouvia muito rock e eu fiquei assim, gente, a música não se restringe à Europa, aos Estados Unidos, eu quero expandir. Aí eu comecei a ouvir rock latino, gostava muito de rock uruguaio, mas eu falei, e se eu começasse a ouvir outras Rock coisas? Aí eu falei, uruguaio? rock uruguaio, tem umas bandas muito boas. E a Bolívia não entra nessa história, não, nessa mistura? Entra sim. Eu gostava muito de música folclórica boliviana, tipo, ritmos tradicionais mesmo, cueca, outros ritmos típicos. Eu gostava muito do carnaval boliviano, Diablada, que sempre tinha na minha cidade, assim, agora não mais. Mas aí eu queria expandir isso e eu falei, eu quero conhecer mais a fundo o rock japonês. E aí, nisso, eu fui procurar em fórum de anime, porque lá em 2009, 2010, K-popers e otakus não tinham uma briga, era tudo uma coisa só, porque geralmente quem ia pro K-pop era porque conhecia por abertura de anime, ou migrou do J-Rock pro K-pop, então eu tive o primeiro contato ali, Eu não nos sabia que fóruns tinha uma rixa entre as duas onde tem. comunidades.
Hoje tem muito, muito. A nova geração veio aí pra rinha de K-pop e otaku. Mas aí comecei a pesquisar. No início foi muito complicado. Eu conheci o K-pop em 2010, mas eu só comecei a gostar de K-pop mesmo no final daquele ano. Foi tipo um período grande de assimilação, mas já naquela época era tudo muito chamativo. E eu, desde então, fiquei. O que é esse chamativo? O que te chamou a atenção na cultura pop coreana? Quando eu tinha meus 15 anos, eu acho que foi um combo de tudo, assim, porque eu me senti abraçada pela música, pelos visuais, por uma coisa que eu sempre me vesti diferente, e mesmo entre meus amigos que gostavam do mesmo tipo de música que primeiro que eu era a única menina, segundo que as pessoas ficavam assim, minha cidade, por mais que seja uma das maiores do estado, ainda é bem coisa de interior, assim, então eu me sentia muito tolhida na hora de me expressar, porque eu gostava de cabelo colorido. Foi no ano, inclusive, que eu comecei a pintar o cabelo. Eu gostava de usar umas roupas assim, e eu me vi muito espelhada no K-pop, principalmente porque na época ainda tinha o K-pop tinha muita influência do J-Rock. Então eram aqueles cabelos muito capacetão, com uma coisa meio que pra cá parecia meio emo, assim, umas É maquiagens bem pesadas até uma pra coisa meio homem. restart, né? Gótico, É, perigótico. E aí isso me abraçou. Eu comecei ouvindo Girl Generation, que antes eu não gostava, hoje são meus pôsteres lá, mas porque eu não via também muita música cantada por meninas. Aí isso foi uma coisa que o K-pop me trouxe de bom também, porque eu era uma pessoa que se limitava, que se restringia a consumir só coisas feitas por homens. Hum, Aí o K-pop também tinha isso, dos homens poderem ter uma masculinidade mais suave, uma coisa mais andrógena até. Muitos dos meus preferidos são os homens mais andrógenos, e eu falei, cara, isso só como eu me expresso, eu não imaginava que eu fosse encontrar uma coisa tão colorida, tão pra cima, tão diferente do que eu ouço. Então foi como um complemento para todas as letras de música que eu ouvia, sonoridades que me faziam refletir sobre outras coisas. O K-pop trouxe alegria assim, para minha vida. uhum. Ainda mais porque eu estava passando por um período foi quando eu comecei a ter depressão. E aí eu estava no fundo do poço, então foi essa autoestima, assim, eu comecei a me descobrir meu corpo, porque eu comecei a movimentar ele, eu não me olhava com carinho, aí com um cover de dança eu comecei a ver que meu corpo era capaz de tudo, independente que falassem que... Não que falassem, porque eu sempre fui uma pessoa gorda, mas que falassem que por eu ser gorda, eu não podia fazer coisas, o Entendi. K-pop me mostrou que não. Principalmente Super Junior, que foi o primeiro grupo que eu gostei Nossa, é mesmo, antigo, e hein? tinha um homem gordo. Tinha um homem gordo. É. E eu falei, caramba! Mas Eles. ele tornou-se gordo, na verdade, porque quando ele entrou no grupo, ele não era gordo, né? Tipo, ele estava bem ali no padrãozinho ali, que eu acho que obrigavam ele a ficar, né? Não, ele sempre foi um pouco Ele maior sempre que foi os mais outros. outro. Ele pode não ter sido. Como que é? Ele pode não ter sido sempre mais gordo, mas ele sempre foi gordo. Um pouco menor, um pouco maior, mas sempre gordo. Uhum. Grande Xindong. Amo ele. Tá, aí você cresceu, entrou na faculdade, e como é que foi essa coisa de propor na faculdade um trabalho voltado para o K-pop? Quando as pessoas olharam com desconfiança, te perguntaram o que que é isso, tá maluca, menina? Como é que foi essa tua ideia de colocar o K-pop no teu trabalho universitário? Então, o K-pop começou a pautar minha vida, assim, tipo, na verdade, gostar da Ásia começou a ser uma coisa muito cara a mim, e aí eu fui pro japonês, né? Uhum. E isso foi a decisão de eu ter escolhido cursar japonês, aí lá eu não me achei direito, e quando eu me virei para ciência política, eu pensava em fazer coisas totalmente diferentes, ainda foi bem na época das jornadas de junho, de toda a movimentação social tal, eu falei, eu acho que eu quero focar em movimento social, eu quero tratar disso. E esse interesse foi mudando ao longo da minha vivência na faculdade. E eu falei, não, eu quero falar ou de cultura, que eu acho muito importante, ou falar de Ásia, porque por mais que tenha uma pesquisa não tão eurocentrada lá na minha faculdade, se pesquisa muito América Latina e África, eu sempre senti que a Ásia ficava relegada a um papel menor.
E aí eu falei, eu preciso falar, porque é uma coisa que eu domino mais ou menos, claro que eu vou me aprofundar, mas eu já estou introduzida nisso. E quando eu estava começando a pensar no TCC, muitas coisas importantes estavam acontecendo na Ásia. Então, a primeira coisa que eu pensei foi fazer uma análise comparativa entre o impeachment da Dilma Rousseff no Brasil e eu sempre esqueço o nome dela, acho que é Park Geun-hye, a ex-presidenta sul-coreana, para traçar paralelos, porque Aquela que foi a que se envolveu com o xamã e deu o maior escândalo. isso, Ixi, minha que era babado. filha do ex-presidente. E, E ixi, só que assim, quem era mandava muita. no país era o xamã dela. Gente, babado essa história. Pois é, só que meu professor, meu orientador, falou assim: tá, mas você vai conseguir pesquisar? Eu falei: talvez. Você lê inglês? Leio. Você lê coreano? Se falta fonte? Eu falei: ainda não. Então vai para algo mais palpável. Então eu fui pensando em vários temas que sempre me despertaram a, curiosidade por pesquisar. Eu passei também Você não por sofreu uma pensar. resistência crítica por parte dos professores para você? Porque graduação é uma coisa que tem muita gente grande envolvida orientando, e geralmente eu sinto que na graduação, esses professores que são assim maiores, já são mais estudados, e acaba tolhindo, se limitando ainda mais para uma coisa que seja mais comum, de ser um universo mais comum, né? De ser estudado. Você não sentiu isso ou não? Então, eu senti que não era bem uma resistência no início, eu não senti como uma resistência, mas também como uma preocupação de ser viável, porque é um dos Sim. desafios da pesquisa é tornar viável, né? E assim, o professor o orientador tem que ter minimamente uma noção das coisas. Eu, inclusive, escolhi meu professor porque ele gostava muito de jogos, ele jogava Pokémon GO comigo, então eu falei, tá, inserido em Olha, cultura para. ele já tem uma noção, pelo menos. E aí eu fui migrando o tema. Eu pensei também em abordar questões que me são muito caras, como o suicídio, que é uma realidade muito presente na Ásia, principalmente nos Sim. países do leste asiático. Só que aí eu fui vendo coisas também no me despertassem gatilho, porque naquela época também eu estava passando por um momento muito complicado da minha vida, e aí eu fiquei um tempo assim pensando, tá, terminei minhas matérias, eu vou fazer algumas coisas, eu adiantei tudo, vamos ver o que eu falo mais para frente, vamos esperar que isso se desenvolva. Eu pensei, foi uma das... teve um livro que me marcou muito quando eu estava na faculdade, que foi o livro que sumiu, A Dialética do Esclarecimento, dos filósofos alemães Adorno e Horkheimer, porque quando eu abri aquele livro, muito por acaso na universidade, eram pesquisadores que Nossa, todo falavam mundo sobre da área de humanas acho que estuda esse teórico. Acho que todo mundo pega a base, né? Também peguei esse autor. Adorno é genial. A escola de Frankfurt ela é muito boa em várias áreas, e aí eu vi que dava para misturar uma análise política, sociológica, com arte, literatura. Eu falei, eu acho que eu vou por esse tema. Eu acho essencial a gente tratar sobre os bastidores da indústria do entretenimento Uhum. sul-coreana, que é o K-pop. E aí eu falei, vamos falar como que o jovem, querendo se tornar ídolo, ele acaba se tornando a própria mercadoria. Aí eu falei para o professor, ele falou, tá, base teórica ok, você vai usar que autores? Além desses, também tá sumido outro livro. Eu Check. usei Check. o Guy Debord, que ele trata sobre a sociedade do espetáculo, era sobre isso. Eu queria falar sobre a espetacularização de certas áreas da cultura, e aí foi indo. E enquanto isso, eu estava resolvendo minha vida, eu saí do Rio, eu ia fazer o TCC à distância, muito antes disso ser a tendência, né? Aí, o que aconteceu? Aí teve um episódio que me marcou muito, que quando eu tinha acabado de chegar na casa da minha tia, em Mato Grosso do Sul, eu acordo com a notícia de que o Jong Hyun tinha tirado sua vida. E aquilo, além de me derrubar, porque eu quase fui junto, Foi em me trouxe 2018, né? 18 17. de dezembro de 2017. Eu, eu fiquei pensando, Nossa, já essa sei, eu época já sei foi o que triste, né? Porque nada, antes dele já tinha acontecido, né? Mas depois dele veio outros nomes também tão pesados quanto, né? Só não vou entrar muito nesse assunto, porque infelizmente o vídeo desmonetiza, que o a gente não vídeo pode falar de saúde precisa. mental, a gente só pode falar de saúde mental em setembro.
Só isso, Pois é. infelizmente. Não, mas então, eu sempre gostei de grupos que tinham questões que antes era o que mais preocupava, antes desses problemas ligados à saúde mental, era a questão das stalkers, né, das assassins, das fãs assassins, e acidentes de trânsito, e também, fora da questão da perseguição das fãs, o próprio trânsito sul-coreano sempre tinha um ídolo envolvido nisso, e aí eu fiquei pensando, tá, Acidente de tem carro, né? acidentes? Isso. E aí eu fui pesquisar uns, principalmente de um grupo que eu gostava muito, e foi muito chocante para mim quando aconteceu, foi o Ladies Code. Aí eu fui pesquisar o que motivou o acidente. Era a empresa querendo que elas fizessem 2 shows no intervalo de 24 horas, um numa cidade e outro numa cidade do outro lado do país, e o acidente podia ser evitado. E eu falei, tá, então eu quero entender toda essa questão do lucro, questão da exploração, do ponto de vista de quem é fã, mas sabe de tudo de ruim que acontece, e que quem sai perdendo são os próprios jovens. Deixa eu comentar contigo uma curiosidade. Eu já acompanhei uma rotina dessa. Morava na Coreia, enfim, né? Acompanhei um grupo de K-pop que estava assim, início de carreira. E eu tive a oportunidade de passar um dia com elas. Elas começaram um show, era domingo ou sábado, não lembro muito bem. A gente saiu de manhã com o carro lá da empresa que elas trabalhavam, né? A gente tudo isso dirigindo, né? Porque a Coreia é um país pequeno, você cruza o país de carro, né? Elas começaram o show de manhã, fizeram lá o show, que era numa base militar, enfim, eram obrigadas a comer, elas tinham uma marmitinha, essa marmitinha só tinha salada. Imagina, a pessoa tem todo aquele desgaste físico de cantar, dançar, enfim, fazer toda ali o que tem para fazer do show, volta pro carro, come, vê todo mundo comendo ali frango frito, arroz, e elas no cantinho do carro comendo ali uma saladinha e uma água, e iam para outro show, e a gente quase chegou atrasado, porque era o quê? 4 ou 5 horas de carro indo, e começou a chover, e a gente quase não chegou a tempo. A gente chegou faltando 5 minutos para a apresentação, e a pressão era muito grande, porque era um evento muito importante naquela cidade que a gente ia, e a gente quase não, a gente não, eu até me incluo, porque foi uma emoção naquele dia, e elas quase não se apresentaram. A gente chegou lá, elas só trocaram um pouco de figurino e já foram se apresentar. Então, tipo, eu vi que elas estavam totalmente cansadas, né? E engraçado que algumas pessoas até reconheceram elas lá, elas já tinham ali uma fanbase, né, delas. E é realmente bem cruel essa vida. Pois é, e aí quando eu decidi, primeiro que 2000 foram uns anos, né? Teve 2 anos que foram cruéis para o K-pop por esses motivos, foi 2014 e 2017, e aí eu falei, tá, a gente sabe muito bem o que acontece, e principalmente porque naquela época, não sei o que estava acontecendo, mas estava ainda pior em relação à cobrança dos visuais femininos, que principalmente com a Wendy do Red Velvet e a Ailey, ficavam falando, vocês têm que emagrecer, vocês têm que emagrecer. Gente, as meninas já são magras, elas não Até estavam hoje, né? naquele padrão super magro, mas elas já eram magras. Só que tinha um rostinho meio redondo, né? Umas curvinhas assim, gente, normal. E aí, e principalmente, essa era a ironia, né? Uma solista e a outra, a vocalista principal do seu grupo, e elas tendo que caber primeiro no padrão estético para poder mostrar o seu talento. E aí isso foi um emagrecimento radical das duas, e eu falei, eu preciso comentar isso em algum momento, e eu fui juntando todas essas questões, a reivindicação dos próprios fãs, também 2017 foi um ponto, que não foi o ponto de virada do BTS, mas foi quando mais fãs começaram a aparecer, eu falei, eu preciso dialogar com essa galera mais nova, para não se iludir, para não pensar que não só o mundo do K-pop, mas o show business, que é literalmente o mundo do espetáculo, não é só isso, só a parte boa. Mas você não falou para mim que tinha conseguido se encontrar ali no movimento de K-pop, e agora você está falando para mim que tem toda essa questão dos corpos, da obrigação do corpo seguir um padrão, mas aí no teu caso, você conseguia se ver nessa cultura onde tinha essa ditadura dos corpos perfeitos, de ter sempre serem pessoas pele clara, com cirurgia plástica, magrinha, você se via nisso?
Apesar de você gostar da Então, cultura? comigo foi uma coisa curiosa, porque quando eu caí, de novo, o Super Junior, quando fui aprender o nome dos integrantes, já tinha processo rolando de um deles, integrante chinês, o Han Kyung, falando dessas questões de abuso, de necessidade, dessa cobrança excessiva. Estética. E aí eu estética também, de questões dele ser menosprezado em relação ao grupo porque era chinês. Então, desde o início, essas questões mais críticas caíram no meu colo. E, por sorte, com 15 anos, eu sempre, modéstia à parte, eu sempre fui muito crítica a tudo que eu apreciava. Eu não gosto muito de usar o termo consumir para música, porque, para mim, arte não é mercadoria. Mas tudo que eu gostava, tudo que eu ouvia, Guarda essa comigo foi... afirmação, porque eu vou usar essa afirmação daqui a pouco para falar do teu livro, mulher. Beleza. Tudo que você falar Mas, será usado contra você nessa entrevista. pois porque eu acho que eu dei sorte de conhecer um grupo mulher como Super Junior, porque foi justamente o efeito contrário. Mas isso também, eu sei que tem muitas fãs que gostam de K-pop, querem se encaixar nesse padrão, principalmente quem tem a pele mais escura, não necessariamente sendo negra, mas pessoas que não são brancas, que têm Pardo. a pele mais escura, como eu disse. Ah. Não só, isso é uma coisa que eu queria falar, porque isso não tem muito a ver com... Quer dizer, tem a ver, mas é um parênteses aqui, que eu não me encontrava. Quando eu gostava de coisas, principalmente vindas da Inglaterra, eu sonhava em viver o sonho britânico, de não sei o quê. Só que aí, quando eu me olhava, as meninas eram as mais fenotipicamente parecidas comigo, eu achava, mas eu nunca seria tão branca quanto, eu nunca seria tão magra quanto, porque eu tinha um fenotipo diferente. E aí, no K-pop, quando eu descobri a Ásia, e aí também, porque a Ásia não é só a China, o Japão e as Coreias, a Ásia é um continente com mais de 40 países, tem muitas etnias, e eu comecei a entender a etnia marrom, que é da minha ascendência, porque marrons englobam não só o sudeste asiático, o subcontinente Os indiano, mas árabes, né? também o Oriente Médio. Médio, isso. E aí eu fiquei assim, e no K-pop mesmo, eu via gente com a pele mais escura. Quando eu era criança, meu olho era um pouquinho mais rasgadinho, porque eu tenho indígena na família também. Então, foi muito mais parecido, assim, de eu me identificar, não só com o estilo, mas com alguns traços também. E perceber também que eu não era coreana, não era japonesa, eu nunca ia ter aquele corpo, então não tinha que me cobrar por isso. Então, por sorte, essas cobranças estéticas que às vezes os fãs acabam incorporando, nunca foi problema para mim. Pelo contrário, porque eu descobri meu corpo na dança, eu voltei para o teatro, foram umas coisas desse tipo. O K-pop, para mim, foi essa abertura de horizontes artísticos. Não só como fã, mas também como produtora de arte. Tá. Aí você pegou todos esses questionamentos na faculdade, fez o teu TCC, que para quem não sabe, TCC é um trabalho, é um arquivo que a pessoa escreve para ter o seu diploma de bacharel, né, no curso que você está fazendo, então foi isso que ela fez, e você transformou isso em um trabalho, e esse trabalho virou um livro. Você tem aí para mostrar para a gente ele físico? Aqui a ilustração da minha querida amiga Tonariu, que sintetiza bem o tema central, é inspirada no My Copycats, do Orange Caramel. E foi isso, foi muito por acaso que o TCC virou livro, porque quando eu terminei o TCC, eu comecei a divulgar, eu upei num drive aí, e comecei a divulgar o link para as pessoas que eram interessadas. Eu fazia parte de um grupo de estudos marxistas, e aí a gente estava abordando cultura, e aí sempre tem aquele impasse, o que é cultura, o que não é, e eu sempre escrevi fenômenos pop sendo tratados como algo menor. Só porque a maior parte dos fãs é jovem, e também as mulheres são muito presentes em todos os fenômenos pop, não significa que isso seja uma coisa esvaziada de conteúdo e sujeita apenas a críticas. Então, eu comecei a divulgar, eu falei, olha, eu sei que vocês falam que é um contrassenso eu estudar tal coisa e gostar de tal música, mas aqui eu abordo, ninguém liga.
ninguém ligou. Até isso foram uns dois anos nisso que eu tinha divulgado e tal, e eu não sei se foi por isso, quando eu coloquei no Twitter tinha uma corrente, o TCC, o autor, e aí eu falei do K-pop, e aí meio que viralizou, e poucos meses depois eu recebi a proposta do livro, porque foi a editora que entrou em contato comigo, falou, recebemos a informação de que você tem uma publicação interessante, a gente queria ver, e eu falei, tá, mas quem falou? Aí sigilo, não pode falar quem falou, porque alguém te indicou, eu fiquei, tá, que bom que apesar de eu ter brigado com todo mundo na faculdade, inclusive com professores, eu ainda tenho algum prestígio. Gerou aí um contrato aí com uma editora para publicar um livro, ganhou um livro, né? Briguei com meus professores e lancei um livro. Melhor que Geis Arruda, olha a Geis Arruda. E aí, né, nesse livro, eu tive a oportunidade de aprofundar certas questões históricas, também ampliar e atualizar a pesquisa, falar de alguns temas que estavam na boca do povo. O livro, eu aumentei a pesquisa, eu revisei algumas coisas, eu mudei a linguagem, isso foi entre abril e junho do ano passado. Então, tinham muitas questões envolvendo, de novo, estrangeiros no K-pop, problemas de pagamento, cada vez mais a cobrança, principalmente com o BTS, que foi um grupo que subiu a barra da competição com todos os outros grupos, e aí você via muitos idols afastados por conta de cansaço, de problemas ligados à saúde mental, física e tal. Então, eu atualizei a pesquisa com aquele medo de que quando eu terminasse de mandar o negócio, acontecesse algo. E não é que aconteceu? Ai. Isso aqui dessa vez não foi sobre os ídolos, e sim sobre os fãs que se organizaram, ajudaram os manifestantes do Black Lives Matter, ajudaram a esvaziar o comício do Trump junto com os TikTokers. Eu falei, meu Deus, eu acabei de mandar o texto e me acontece isso. A sorte que eu consegui mexer algumas coisas depois e foi isso. Uhum. Gente, eu queria agora comentar um pouquinho do livro da Dunia, que eu comecei a ler, ela mandou para mim uma cópia para eu começar a ler. A leitura é uma leitura fácil, tem muita coisa, a gente vê que é uma publicação acadêmica, porque tem muita gente, tem muita galera aí, sociólogo, antropólogo, que ela bebe aí dessas referências, e é legal porque ela não fala de um ponto do senso comum, ela fala ali baseado com pessoas que já publicaram, já escreveram alguma coisa, são pessoas assim, bem conceituadas nessa área, então não é apenas uma opinião, é um fato baseado em textos acadêmicos, em teses, em ciência que já foi comprovar, né? Ciência social, no caso, né? Então, é uma leitura leve, você consegue ler, no final de semana você lê, pega um sábado e domingo, você lê aquilo, ó, rapidinho, uma leitura gostosa, e ela é muito pé no chão também, que ela faz ali críticas. O livro todo, né, é uma crítica em si, né? Então, ele é um livro, assim, base, até para quem quer começar a entender, quem não sabe o que é esse fenômeno de K-pop, para você entender do ponto de vista mais crítico, assim, ela tem pés muito no chão, criticando mesmo a indústria. E por isso, você não teve medo de sofrer algum tipo de crítica, por você ter esse olhar mais crítico, não ter um olhar raso sobre o movimento de K-pop? Eu não sei se foi porque os grupos que eu comecei a frequentar de discussão, de novidades de K-pop, era composto por uma galera mais velha, já universitária, que comentava as mesmas coisas, que às vezes lia as mesmas coisas que eu. No primeiro momento, nessa galera, eu consegui ter um diálogo bacana, às vezes algumas divergências, questões também a respeito de quem foram os pioneiros no seu momento, quem ajudou a construir um caminho para os que viriam depois, quais foram as conquistas importantes. Então, nesses espaços de diálogo, eu tive uma recepção boa, assim, isso depois que eu já tinha feito a pesquisa, publicado o TCC, né? Sim, inclusive no livro, deixa eu te interrompendo, mas o livro, ela dá todo esse histórico de como é que começou, das gerações, então por isso que é bem detalhada, é uma leitura obrigatória e básica para quem realmente
quer entrar nesse universo, não entende, quer lá acompanhar o filho, então quer saber que coisa é essa de K-pop. Vai lá e lá que ela detalha toda a história, vai lá no tempo do tempo da Pedra Lascada e começa a falar quem começou, a década quando começou, as gerações, o que cada um faz dentro do grupo. Então, eu tinha que ter esse cuidado não só porque a minha banca era composta por professores, homens adultos de 40 anos para cima, que não tinham nem noção, nem os que tinham filhos, os filhos também não gostavam, não conheciam. Então, eu tive que esmiuçar não só para quem conhece, entende, tá, pode pular essa parte, mas também para a galera que é leiga compreender esse universo. E aí, com a publicação do livro, eu fiquei bem receosa, assim, porque tem questões... Eu não trato como se o K-pop fosse personificado numa única pessoa, num único grupo. A expansão do K-pop primeiro para o Japão não foi somente por causa de X e Y. Então, eu tenho, às vezes, um receio, assim, de um backlash de alguns fãs, porque parece... E isso que é uma coisa que me incomoda muito, que antigamente... quando eu era adolescente, comecei no K-pop, essas questões, esses comportamentos nocivos dos sul-coreanos, dos fãs sul-coreanos, que é uma coisa particular, porque eles nasceram junto com a indústria, então tem uma simbiose aí. A gente, como fã internacional, não tinha esses comportamentos tão nocivos. Agora, parece que a gente quer emular isso. Eles moldaram a indústria também, né? Por exemplo, eles não admitem que os idols tenham vida social, tenham namoro e tal, né? E isso foi uma coisa imposta pelos fãs, pela sociedade, né? Pois é, eu fui pesquisar qual o grande problema de se namorar. Aí tem fãs que são partidários do eu quero me casar com ele, eu não admito que ele tenha namorado. E também tem fã que fala assim, ele ser um idol é o trabalho dele, e eu quero dedicação exclusiva. Eu não quero que ele tenha tempo para si mesmo, para uma família, senão ele vai tirar o foco. Nossa, eu não Então, sabia dessa parte. Para mim também foi um choque, porque eu pensei que a galera mais obsessiva, assim, tinha essa questão afetiva, essa projeção nos ídolos, mas não. Tem essas questões fora a indústria também, que perde, principalmente quando as mulheres se casam, porque elas abandonam a carreira para fazer família, e não tem como conciliar. Principalmente porque a Coreia do Sul é um país machista, patriarcal, tem a questão da mulher cuidar da casa, dos filhos, então também tem a perda de lucro para a empresa. Isso já era uma coisa meio óbvia. Mas aí eu fui a fundo também desses temas. Girl groups, eles duram menos que boy groups, né? Grupos masculinos, Pois né? é. E fazem muito mais sucesso do que grupos femininos. Isso tanto que quando eu trabalhava nesse meio aí de que eu trabalhava, não, eu via, né? Circulava por aí, quando as pessoas faziam shows no Brasil, marcavam shows, eles sempre procuravam levar muito mais grupos masculinos do que grupos femininos, porque grupo masculino, querendo ou não, vendia mais, atraía mais público, tem toda essa coisa também que talvez as pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez nunca tenham se atentado, né? Aí vem a pergunta que eu vou usar contra você. Se a música não é produto, por que então você chamou seu livro de Fábrica do K-pop? Porque uma fábrica produz produto. Vamos lá. Então, é justamente porque é uma produção industrial de música. Uhum. Que isso não é uma coisa que acontece exclusivamente no K-pop, por ele ser sul-coreano. É uma coisa do pop. Só que como pro pop ocidental que a gente consome, o artista está sempre à frente da sua gravadora, a gente perde essas questões. A gente vê como que carreiras... A carreira não, porque a carreira continua sólida, mas como pessoas entraram de um jeito e saíram totalmente de outro no pop, como o Michael Jackson, como a Britney. Só que parece que assim, ele se descompensou. Aconteceu alguma coisa com ele, não é com a produção industrial de música. Isso é uma coisa típica do pop, das músicas do mainstream. Até bandas de rock, quando elas vão para a mídia, elas começam a ter contratos, e isso foi uma coisa que me fez pensar nessas questões para as coisas que eu ouvia antes, como o rock. Assim, eu pensava assim, gente, por que essa banda fez um álbum de qualquer jeito? Aí depois eu fui ver, era para cumprir contrato. Só que quando a gente
quando a gente observa, quando a gente está imerso no cenário de pop ocidental, parece que isso é minúcia. Mas como é K-pop, tem também esse estigma, né? Mas não deixa de ser uma produção industrial. Você entra de um jeito, até por isso que os bonequinhos que entram, eles são diferentes. Eles têm cores diferentes, têm cabelo diferente, e eles viram iguais. E não é uma crítica aos jovens em si, e sim à indústria. O meu problema não é com os meninos que dedicam a vida toda para tentar alguma coisa que eles nem têm garantia de que vão conseguir. E sim com a indústria que explora, suga e depois dos 30 joga fora. E é muito interessante ter como referência, não sei se vocês conhecem Orange Caramel, mas era um grupo que fazia tiradas cômicas com a sociedade. E esse vídeo, My Copycat, faça igual a mim, seja igual a mim, e por isso que eu acho que essa referência cabe muito bem. Não sei se elas fizeram isso como uma crítica ao próprio sistema, eu acredito que não, até porque certos temas não são proibidos, né, mas são desincentivados de fazer, principalmente quando você não tem a produção artística do seu álbum, mas cabe essa crítica. Então, por isso que é fábrica de ídolos, é o sistema industrial da produção do K-pop. Até porque meu grande problema era isso, eu via meninos muito jovens, com uma idade próxima a mim, pessoas que eu admirava, e pessoas que, por essa faixa etária, eu sentia como se tivessem crescido comigo, sempre me inspirando, sempre me trazendo boas sensações, e eu via eles desgastados, e gente, quem que vai cuidar deles? Alguém tem que abrir a boca para falar, e principalmente em meios acadêmicos, porque quando eu vejo K-pop na academia brasileira, eu só via questões da comunicação, de entender como um fenômeno, ou no marketing, nas questões de como isso aqui é um case de sucesso, tá? Mas e o que tem por trás? A gente vai deixar na mão de pessoas que estigmatizam, porque são muitas questões, né? Tipo, como falar desse tema sem reforçar um estereótipo? É porque isso é coisa de asiático. Não. Primeiro que asiático não é um povo só, tem várias etnias. E esse é um olhar muito pejorativo para um grupo étnico, para uma sociedade, para uma civilização. Então, por isso, eu também tomei cuidado disso. E uma última pergunta, acho que é a pergunta assim, mais polêmica que eu quero fazer, é que, na minha vivência, na minha opinião, como consumidor de cultura asiática, eu vejo muita gente falando que grupo X, grupo Y, não vou falar em grupo X, não vou falar nomes aqui, porque são muitos grupos. As pessoas acabam falando, grupo X, grupo de menina me descobriu como uma militância feminina, falando de girl power, de empoderamento feminino e tal, todas essas questões de poder de aceitação, e fica aquela pergunta no ar: como é que grupos de K-pop podem passar toda essa mensagem se eles próprios, na sua formação, são pessoas que estão extremamente moldadas a apresentar um produto X? Como é que, por exemplo, um idol vai falar sobre um amor impossível se ele não pode ter o direito de amar uma pessoa, de sofrer por um amor, porque ele não pode, teoricamente, né, namorar, ter contato com alguém? Como é que uma menina pode falar de um grupo, pode ser lá embaixadora, representatividade de empoderamento feminino, se ela está enquadrada numa sociedade que ela obriga ela a ser magra, a se portar daquele jeito, a ter esse conceito sexy? Como é que você vê essa questão? Seria, tipo, uma mensagem baseada no assunto do momento? Seria uma mensagem meio que falsa? Bom, os temas abordados na música, eu confesso que eu não sou o tipo de pessoa que procura tradução. Mas tanto tempo ouvindo música, eu já reconheço algumas palavras, e sarang já é uma das... De toda Amor. música tem, amor. Né? Então, temas universais como bem-estar, positividade, amor, são coisas que dialogam com todo mundo. Então, é uma coisa que vende, os produtores, porque não são todos os grupos que compõem, que têm essa liberdade artística, os produtores vão no que é mais
rentável, que é Mas e mais... no caso, mas e no caso de aceitação, por exemplo, ai, fulana do grupo tal me ajudou a me aceitar como mulher, ou então me ajudou a estar sendo, poxa, tipo, eu faço, eu gosto de cultura coreana, eu gosto de K-pop, mas às vezes eu vejo algumas pessoas tentam aí forçar a barra, ou então vivem ali uma ilusão que não tem. Você não repara isso ou você discorda disso? Eu acho que é um pouco. Tem isso que você falou, mas também tem certas coisas que ajudam. Tipo, são micro ações que fazem a sociedade refletir um pouco. Talvez não a sul-coreana, porque está muito inserida nesses moldes, mas a internacional começa a ver. Por exemplo, o feminismo como um movimento de mulheres que tem todas as suas modificações e seus contextos históricos em diferentes países, quando ele é aceito pela sociedade, é porque o capital incorporou. E a gente pode ter um feminismo dócil até aquele ponto que ele não questiona as estruturas. Então, isso não só no K-pop, como em toda a mídia mainstream, isso vende. E porque é esse sentimento de que estamos ocupando espaço. Sim, estamos, mas que espaço? Espaço de liderança, no setor privado, no setor público? Não. Então, essas mensagens que são um pouquinho mais dóceis, que podem pôr um sentimento de positividade nas mulheres, mas também não ofende os homens, é o certeiro. Então, todos esses conceitos de empoderamento, eles vendem, e vendem porque eles não contestam estruturas. Porque aí, quando você ultrapassa uma linha, e isso eu admiro demais a Sully, que ela fez isso nas suas pequenas ações, e ela não fazia isso para chocar ou para levantar uma bandeira, mas sim porque Mas ela acabou isso. pagando um preço alto por isso também, né? A saúde mental dela, Exatamente. né? E ninguém para defender, ninguém para poder. Eu acredito que muitas amigas dela queriam poder, mas também não queriam ir junto. Mas todas as ações que ela teve, não só ela, como a Guhara também, que denunciou violência, um relacionamento abusivo do ex, que englobava todo tipo de violência, que também acabou pagando de uma. Que teve A um fim fome, sim. trágico. Mas essas ações delas conseguiram abrir um espaço de diálogo, eu acredito, principalmente nas mulheres, porque, por exemplo, o aborto foi descriminalizado na Coreia do Sul no final do ano passado, e as mulheres se juntaram à rua, e as mulheres entoaram uma música que é o debut do Girl Generation, como um hino de, sim, estamos abrindo caminho, somos mulheres no novo mundo. Claro que, assim, eu acredito que a partir do momento que a arte sai do artista, ela pode ter mil interpretações, ela é modificada. Pode não ter começado como um hino das mulheres sul-coreanas, não, mas a partir de movimentos sociais, de dinâmicas sociais e políticas, ele se torna. E eu acredito também que muita gente force a barra para certos assuntos, mas a partir do momento que essas questões instalam um gatilho para você começar a se dedicar ao tema, entender o tema, a não ficar na superficialidade, eu acho benéfico, sim. Fora que não só de K-pop vive a Coreia, tem também a cena underground do hip-hop, e o hip-hop como um movimento histórico dos negros estadunidenses tem todo o seu peso de crítica social, então tem outros artistas que eles sim, inclusive idols, rappers, que estão dentro dos grupos, mas conseguem levar as suas mensagens, tipo o BAP. Eu acho que tem um pouco de tudo isso que a gente falou agora. Não, eu sinceramente acabo separando o hip hop do K-pop, porque eu acho que a galera do hip hop na Coreia, eles conseguem passar uma mensagem muito mais fundamentada na vivência deles, por a indústria ainda não ter se ligado que aquilo pode virar uma coisa comercial internacionalmente como o K-pop, né? O hip hop da Coreia, ele tá aí acontecendo, não tá assim ainda tão, na minha opinião, tá, gente? Tão expressivo ainda, claro, como o K-pop, mas eu acho que por não ter ainda
pessoas muito grandes, empresas muito grandes investindo nisso, eles ainda têm liberdade de contar suas próprias histórias, assim, eles escreverem suas próprias composições, assim. Quando eles cantam a música que eles cantam sobre problemas sociais da Coreia, eu acredito muito mais na verdade deles, eles como intérprete, não apenas como cantores, intérprete, porque realmente eles passaram isso do que cantores de K-pop. As músicas de K-pop são muito boas, dançante, alegre pra cima, tem as suas mensagens, mas eu ainda como consumidor de cultura de K-pop, ainda sinto um pouco essa necessidade de um pé no chão, de uma crítica social e de uma vivência maior nas críticas que eles fazem nos trabalhos em que eles pregam. Por exemplo, a gente pega esses idols sendo embaixadores da fome, embaixador daquilo, embaixador daquilo. Eu acho que dá falta um pouco assim de conscientização do papel deles dentro da sociedade e de quanto que eles representam para os fãs, para as pessoas que seguem eles, né? Pelo menos eu penso assim, porque até no Brasil a gente vê, por exemplo, influenciadores que ficam pregando aí feminismo, body positive, e acontece mancadas, vão para reality shows, então fazem postagens e que acabam mostrando que eles realmente, talvez não são aquilo que eles falam. Esse é o meu É medo. que o discurso vende. O É. discurso vende, isso é uma coisa que está impregnada em tudo que é pop mainstream, mas essa questão quando os ídolos, mesmo dos grupos de K-pop, primeiro que tem muito rapper que saiu do underground e entrou em grupo. Então já tem essa bagagem. Sim. E por isso que eu citei o BAP. Quando eles ganharam o processo contra a TS, a empresa deles, eles tiveram uma liberdade artística absurda, que eles começaram a abordar temas como saúde mental, como desigualdade. Isso em 2015, 2016, que não se falava tanto. Então, tem grupos. Claro que a regra é isso mesmo que você disse, mas há produtores musicais que são pessoas que, além de ídolos, são artistas, são produtores e conseguem passar seus discursos, apesar de toda essa estrutura sufocante. Tem uma frase do Adorno que tá no livro, mas eu deveria ter olhado antes, mas é que a indústria cultural ela reprime. E é esse o ponto. A arte ela tem que ser muito além de todo o investimento, de dar um retorno. A arte tem que ser arte não só a arte pela arte, porque ela não é vazia, mas a arte como discurso político, discurso social, como uma maneira de mudar o mundo. Não só a arte como a cultura, porque se a gente tem a economia, a cultura está aqui. E elas são indissociáveis. É uma que modifica a outra. Isso é dialético. Sim, a Coreia está aí para provar que... isso, né? Porque a Coreia basicamente movimenta a economia deles através da cultura, K-pop, doramas, filme, tudo, né? Sim. Então, eu acho que assim, a partir do momento que os jovens inseridos nessa indústria tenham visibilidade e consigam se desvencilhar dos contratos abusivos, da exploração das empresas, a gente pode transformar o K-pop nisso de tudo bom que é hoje, com ainda mais liberdade e sem restrições para namoro, mas isso vai exigir uma transformação. Né? O K-pop não fez nem 30 anos ainda. Tem muito chão pela frente. A gente ainda vai ver o que vai se tornar. Eu espero que mude, né? Porque, por exemplo, a gente que acompanha, Claro. a gente que é da geração do J-pop, a gente viu o quanto que essa indústria mudou, né? Tinha uma época que todo mundo que era otaku, J-pop e tal, enfim, dos grupos. E meio que agora o K-pop, a Coreia superou, né, em termos assim de popularidade, o J-pop. Claro que o Japão não morreu, obviamente que não, né? Mas não tem como negar o peso que a Coreia, o jogo virou, né? E será que um dia esse produto, a cultura como produto, como eles estão vendendo, vai durar até lá? Para ter Eu essa acho que mudança? o K-pop consegue se reinventar. Ele segue as tendências mundiais, os ritmos que estão no momento, dos discursos que estão no momento, e com a ascensão não só de um grupo, como de vários no cenário internacional, eu acredito que abrindo esse horizonte para isso pensando na economia local, não pode morrer, porque é o que injeta na economia milhões por ano de turismo, de todo tipo, né? Tem o Korean lifestyle, que você consome tudo, você massifica a cultura de um país e você vende. Então, por interesses econômicos, isso vai continuar.
se vai ter a mesma qualidade, se o ritmo não vai se ocidentalizar muito, não sei, só o futuro dirá, mas eu espero que eu, como fã e como pesquisadora do tema, eu espero que os ídolos tenham mais liberdade, não só artística, como em sua vida pessoal, para que não seja sufocante gostar de K-pop, porque, assim, por isso eu não sei também se é pelo tempo que eu ouvia rock, que eu gostava justamente de conhecer os grupos que ninguém conhece, mas quando você conhece os grupos menores, de empresas menores, você vê que, como parece que ninguém liga, e a empresa meio que jogou a toalha, eles trilham um caminho diferente. Por isso que eu acho muito múltiplo o K-pop hoje, é muito atrativo, e espero que melhore, principalmente nesses aspectos. Eu não aguento mais perder jovem. Não O meu aguento, medo, porque isso... o meu medo é que o K-pop, como estilo musical, termine de uma hora para outra, porque o que a gente vê, diferente do J-pop, é essa fábrica aí de toda hora, por ano, ter sido lançado milhares de grupos, e ao mesmo tempo que lançam milhares de mundos, eles também matam milhares de grupos também, né? Às vezes é um pouco até difícil de acompanhar grupos novos, porque a todo momento estão surgindo aí grupos novos. E no J-pop a gente não tinha tanto, ou a impressão minha, né? A gente não tinha tanto esse mercado aquecido na geração de ídolos todo mês, todo ano, de trocentos grupos, trocentas bandas sendo lançadas, né? Tá certo que tinha grupos ali, grupos que tinham 15 pessoas, 10 pessoas, mas não era uma fabricação de grupos como era no caso do K-pop. Então, por isso que é esse meu medo, de que eles têm essa pressa toda de fabricar, 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 e o mercado fique saturado, assim, de astros de K-pop. Então, isso. O que o J-pop tem um sistema de graduação de membros, né? Você tem o grupo como uma marca. Então, ele tem 20 anos, porque passaram 50 pessoas lá que ficaram épocas. E você consolida a sua imagem como marca. No K-pop, não. Você tem que criar um novo produto, lançar no mercado, ver se dá bom, ver se não dá bom. E se não der, paciência, tchau. Vocês dedicaram anos de treino, não fizeram faculdade, não procuraram namorada, não me importa, se vira, vamos tentar outra vez. Então, pode ser que sature mesmo, musicalmente falando, muitos grupos não vingam mais que 1, 2 anos, mas eu acredito que a indústria, o capital, ele consegue gerir suas crises, né? Infelizmente, ele se consolida, ele reproduz até o ponto que acerta a mão, se a fórmula muda, continua, e por isso tem que ter uma força contrária a isso. Porque, como eu já falei, a arte não é ou não deveria ser mercadoria. Okay. Dunia, eu queria agradecer a sua participação aqui no canal, amei conversar com você. E conta pra gente como é que a gente faz para adquirir o teu livro, porque eu tenho certeza que algumas pessoas aqui vão ficar com aquele comichão, querer saber o que está escrito aí nesse livro, que diacho de críticas que você faz aí, e a pessoa quer receber esse tapa na cara. Como é que a pessoa faz para adquirir o livro? Então, é só entrar no site da editora, a editora Apis, ou jogar o nome do livro, ou o meu nome que encontra, tem a versão e-book, tem a versão física. Se eu não me engano, ainda está valendo no site da editora o cupom de desconto K-pop 20, que dá 20% de desconto, acho que nos 2 produtos, mas também tem outros sites, tem livrarias, isso. Ok, eu vou deixar também para ajudar o link no comentário em destaque aqui, né? Se tiver ainda o link, você pode divulgar o link para comprar o livro? Pode. Sim, o link para comprar sim. Então eu vou deixar aqui. É que aconteceu uma outra história antes, que é segredo. Então eu vou deixar aqui no comentário em destaque, se você quiser adquirir o livro virtualmente. Se você quiser adquirir o livro fisicamente, você pode comprar pela livraria ou em alguma livraria de física também estão vendendo? Não, por enquanto é só pela internet, mas se tiver demanda, eles vão vender nas livrarias físicas, né? Tipo, não só pelo site. Mas a pessoa pode ter uma cópia física do livro, né? Pode. Não só pelo site da editora, como por todos os outros que eu falei. Beleza, então. Dunia, muito obrigado, hein? Divulga o teu Instagram, qual que é o teu Instagram, caso a pessoa queira te dar hate ou debater mais, trocar uma ideia. Todas as minhas redes é Barogasme, Baro do B1A4, Gasme, não preciso explicar por quê, isso. Ou jogando no Google, dá para achar as redes. Eu vou deixar aqui também no comentário pinado também, destaque para ajudar. Não, e também não é muito fácil, tá bom? Obrigado, Dunia.
Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. E se você gostou dessa conversa maravilhosa de hoje, que foi longa, mas foi bastante produtiva, considere ser inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou, alguns pontos que você achou importante ter debatido. E se você for uma pessoa ainda mais bacanuda ainda, uma pessoa que quer fazer parte deste universo, ser uma estrelinha desse universo, você pode vir aqui membro desse canal por apenas R$8 por mês. Isso mesmo. Se você tiver condição, eu vou amar, porque você vai ajudar eu aqui sendo criador de conteúdo independente, e também você vai ajudar a pagar um salário do Fabrício, que é o nosso editor maravilhoso, que está sempre aí fazendo edição dos vídeos com muito carinho e muita dedicação. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, e um beijo para você. Eu vejo vocês por aí fazendo algum outro tipo de vídeo, tá bom? Tchau, tchau.